O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a doutora Ana Cristina Lopes, hematologista do Instituto de Oncologia e Hematologia do Real Hospital Português, também do IMIP e do Hospital de Servidores do Estado de Pernambuco. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista Online está começando agora. A saúde do sangue é pouco conhecida e discutida na nossa sociedade. Para falarmos a respeito deste assunto, convidamos a doutora Ana Cristina Lopes, hematologista. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre essa especialidade que não é tão conhecida da população em geral. Verdade, doutora. Para a gente começar, eu quero lhe perguntar quais são os componentes do sangue e as suas funções. Ótima pergunta, Ana, porque o hematologista, como alguns não sabem, é justamente a especialidade médica que trata das doenças do sangue, benignas e malignas. E o sangue, ele tem 4 componentes principais: o plasma, as células vermelhas, que também são conhecidas como hemácias, as células brancas e as plaquetas. O plasma é como se fosse a parte líquida do sangue, é que tem a função de carregar as células, as vitaminas, as proteínas por todo o nosso corpo. As células vermelhas, no caso as hemácias, elas têm uma proteína chamada hemoglobina, que tem como principal função carregar o oxigênio do pulmão para o corpo e trazer de volta o gás carbônico do corpo para o pulmão. As células brancas fazem parte do nosso sistema imune, então estão relacionadas à defesa do nosso corpo contra as infecções. E as plaquetas, elas não são células, são pedaços de célula que têm como função evitar sangramentos excessivos, porque elas são parte essencial da nossa coagulação sanguínea. No caso das anemias, elas são doenças hematológicas mais conhecidas. Poderia descrever os principais tipos? Isso. É uma causa muito comum de procura de consulta com especialista, com hematologistas, anemias no geral. As anemias mais conhecidas são as anemias por deficiência de nutrientes. Então, a gente sempre escuta falar de deficiência de ferro, de deficiência de vitamina, de ácido fólico, e realmente são as mais comuns. Mas nem todas as anemias são por deficiência de nutriente. Existem outras causas, por exemplo, causas genéticas, pessoas que já nascem com a dificuldade de formar a hemácia saudável. Existem algumas situações do nosso organismo onde há uma destruição aumentada dessas células vermelhas, que a gente chama de anemia hemolítica, que também pode levar à anemia, ou doenças em outras partes do corpo, como na tireoide e no rim, que terminam afetando a produção do sangue. As doenças da medula, como muita gente já conhece, as leucemias, também são causa de anemia, mas são causas mais incomuns. E quais são os tratamentos para anemia? Essa questão do tratamento vai depender muito do tipo de anemia que a gente está falando. Então, sempre que a gente pensa em tratamento de anemia, todo mundo sugere o quê? Tomar ferro. Mas, como a gente acabou de comentar, nem todas as anemias têm falta de ferro e, portanto, nem todas podem ser tratadas com a suplementação do ferro. Então, o mais importante é procurar, se você tem a suspeita da anemia ou tem um diagnóstico confirmado, procurar um médico para fazer exames mais específicos, detectar a causa e, assim, indicar o tratamento mais apropriado. Doutora, tem como prevenir a anemia? Muitas dessas causas de anemias não são evitáveis, por exemplo, as causas genéticas ou aquelas que começam na medula. Mas uma maneira de evitar a causa mais comum de anemia, que são as deficiências de nutrientes, é mantendo a alimentação equilibrada. Uma alimentação rica em
carne, vegetais verdes, principalmente os verdes escuros, frutas secas, sucos cítricos, é uma maneira de você evitar a deficiência desses nutrientes e, portanto, da anemia. Doutora, e anemia falciforme, o que é isso? A anemia falciforme entra justamente nessa categoria que a gente mencionou de causas genéticas. A pessoa nasce com a predisposição para apresentar essa anemia por um defeito na formação da hemácia, que é o glóbulo vermelho do sangue. A nossa hemácia, ela é achatadinha e ela é flexível, porque ela precisa passar por todo o nosso corpo, inclusive os vasinhos pequenos. Na anemia falciforme, ela é produzida na forma de foice ou de lua crescente, e é mais rígida. Então, nisso, ela não consegue, às vezes, passar por esses vasos menores, causando obstrução. Então, além da anemia, podem vir outros sintomas, por exemplo, como crises de dor e infecções mais frequentes por causa de problema no baço, entre várias outras consequências que essa doença pode trazer. Como é que o paciente portador dessa doença pode ter qualidade de vida? É possível? Isso é uma ótima pergunta, porque como é uma doença que a criança nasce com ela, ao longo dos anos, muitas consequências podem surgir dessas obstruções, desses quadros de dor, por exemplo, consequências no rim, consequências no coração. Então, o acompanhamento desde a infância é extremamente importante e hoje já existem medicações que ajudam, por exemplo, a prevenir essas crises álgicas, inclusive com medicações mais modernas de 5 anos para cá. Então, é muito importante que tenha um acompanhamento regular. Doutora Ana Cristina, a gente vai fazer agora um breve intervalinho, mas voltamos já já. E você aí de casa, não sai daí. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a doutora Ana Cristina Lopes, hematologista, que conversa conosco sobre as doenças do sangue. Doutora, outra grande atuação da hematologia é no tratamento de leucemias, né? Poderia explicar como é realizado o cuidado com este paciente? Posso sim, Ana. Isso é realmente uma pergunta muito interessante, porque o hematologista, ele também trata doenças oncológicas, doenças neoplásicas, e a leucemia é uma delas. Então, as leucemias, elas existem vários tipos, as leucemias agudas e crônicas, ou as leucemias linfóide e mieloides. Então, cada tipo de leucemia vai ter um tratamento específico. Por exemplo, nas leucemias crônicas, nem sempre o paciente precisa ser tratado de maneira urgente. E muitas vezes, quando ele precisa ser tratado, pode ser feito com comprimido na própria casa do paciente. Já as leucemias agudas, eles são quadros mais urgentes, precisa de tratamento imediato. E, habitualmente, o paciente precisa estar internado para receber medicações, as quimioterapias pela veia. Agora, doutora, esse paciente, ele tanto faz ser o adulto quanto a criança? Tem alguma diferença? Existem sim, existem algumas peculiaridades. Os tipos de leucemia mais comum na infância, a leucemia é uma doença extremamente prevalente na infância e o tipo mais encontrado é a leucemia linfóide aguda, que no adulto é um quadro de maior gravidade, mas que costuma ter boas respostas ao tratamento nos pacientes pediátricos.
Já as leucemias crônicas são mais comuns no adulto. Por exemplo, você não encontra a leucemia linfocítica crônica na infância, habitualmente. Então, além dos subtipos serem diferentes, os tratamentos são diferentes e até a própria resposta esperada ao tratamento difere de acordo com a faixa etária. Agora, muitas pessoas também confundem a leucemia com mieloma múltiplo, né? Quais as diferenças e como é realizado esse diagnóstico? Ana, são duas doenças que começam realmente na medula, e talvez por isso algumas vezes gere a confusão, mas são doenças bem diferentes. A gente já falou até um pouco de leucemia agora, e ela tem uma apresentação que pode variar, mas que costuma incluir manchas roxas pelo corpo, sangramento excessivo, infecção de repetição, fraqueza. Então, existe um quadro clínico que não é tão específico, mas que ao procurar um médico e realizar os exames iniciais, essa suspeita geralmente vai surgir já imediatamente. O mieloma, ele já tem um quadro bem diferente, é uma doença que pode afetar os ossos, então pode ser um quadro mais longo, de dores ósseas, dores na coluna, ou fraturas injustificadas, não teve uma queda tão grande e quebrou o osso, anemia, insuficiência renal, então quando você chega para o atendimento médico, habitualmente, só pela história, pelo exame físico e pelos exames iniciais, o médico que lhe atendeu, o generalista, ele já vai conseguir levantar suspeita mais para um lado ou para o outro e encaminhar para o hematologista, que é o especialista que trata essas doenças. E linfomas, doutora? O que são linfomas? Linfomas também são um tipo de câncer hematológico, mas eles são do sistema linfático. O sistema linfático também faz parte do sistema imune, das nossas defesas. E são compostos pelos linfonodos, pelo baço, pelo timo, pela medula óssea. E um linfócito anormal pode surgir em qualquer uma dessas localizações e gerar o linfoma. Tem outros tecidos, por exemplo, pele, estômago, que contêm linfócitos também e que também podem sofrer alterações e iniciar o linfoma nessas outras localizações. São doenças, habitualmente, que respondem muito bem aos tratamentos quimioterápicos e que têm boas respostas. Doutora, além dessas doenças que nós já falamos, existe um outro tipo de câncer que o hematologista trata? Ana, esses 3 tipos de câncer são os tipos de câncer mais comuns tratados pelo hematologista. Existem outras doenças, como as mieloproliferativas crônicas, as leucemias crônicas, a síndrome mielodisplásica, que também são doenças neoplásicas, que são acompanhadas pelo hematologista. Mas as 3 mais comuns são essas que a gente já conversou. Sim. Sim. E qual é o papel do hematologista no acompanhamento de pacientes que passam por transplantes de medula óssea? Na verdade, as doenças que muitas vezes têm indicação de serem submetidas ao transplante, muitas delas são doenças hematológicas. Então, já é um paciente que vinha acompanhado com hematologista, e esse hematologista, vendo a indicação do transplante, vai encaminhar para o hematologista especializado em transplante de medula óssea. Então, o próprio procedimento do transplante é realizado também por um médico hematologista, que vai acompanhá-lo durante todo o processo e no pós-transplante também. Muitas vezes, depois de alguns meses ou anos, ele vai receber a alta do hematologista do transplante e vai retornar para o hematologista que iniciou o tratamento dele para acompanhamento a longo prazo. Esse transplante, doutora, ele tem um índice de rejeição alto ou não? Nas doenças hematológicas, inclusive, a gente faz transplante da pessoa para ela mesma. Então, o corpo dificilmente rejeita porque é algo que já é conhecido dele. Existem outras doenças, obviamente, que não dá para fazer, como as leucemias agudas, que o transplante normalmente é de outra pessoa para ele. Mas são feitas medicações para que evitem esse rejeito. Pode acontecer, mas o transplante ele já é pensado, inclusive com as medicações do depois da alta, para que evite essa rejeição. Doutora, vamos falar sobre hemofilia, né? É um distúrbio genético, porque eu lembro que a minha infância eu acompanhei o caso do Enfio, do Betinho, que foram figuras conhecidas, né, da comunicação, que era uma família inteira hemofílica. Então, é genético?
Isso, esse padrão familiar realmente demonstra isso. É genética, é uma alteração genética que altera a formação de proteínas que fazem parte dos nossos fatores de coagulação. E você mencionou aí um detalhe interessante, homens, né? É uma doença genética que acomete mais homens porque está ligado ao cromossomo X. Nós, mulheres, temos 2 cromossomos X, então, para adquirirmos essa doença, a gente precisaria herdar 2 cromossomos alterados. Mas nos homens, basta que o cromossomo herdado pela mãe tenha alteração para que desenvolva a doença. Então, realmente é uma doença que existe uma tendência bastante aumentada para sangramentos, muitas vezes sangramentos espontâneos, que não estão associados à cirurgia ou a traumas, e que podem trazer consequências a longo prazo, por exemplo, quando existe sangramento nas articulações. Hoje já tem controle sobre isso, doutora? O que acontece? O fator que está deficiente no sangue, ele pode ser reposto de maneira externa. Então, a própria gravidade da doença e a indicação do tratamento é de acordo com a dosagem do fator. O fator de coagulação, se ele está muito baixo, maior a tendência de sangramento. E aí pode ser feita a reposição, vamos dizer, profilática, periódica, para evitar que haja os sangramentos e suas consequências a longo prazo. Doutora, nunca se falou tanto em trombose, né? Como se fala atualmente em trombo. Conta pra gente o que é a trombose e como ela surge. A trombose que a gente habitualmente fala é a trombose venosa. Nós temos os vasos, as veias e as artérias, mas habitualmente quando a gente fala de trombose, a gente está falando de trombose e trombose venosa profunda. Então existem múltiplas causas para isso. Talvez a gente esteja falando mais disso hoje em dia por alguns motivos. Nossa vida mais sedentária, nosso aumento de índice de obesidade, o uso de medicações hormonais como anticoncepcionais ou anabolizantes. Então, tudo isso são fatores predisponentes que talvez estejam relacionados a esse aumento dos casos. E também existem outras situações, por exemplo, doenças oncológicas, o próprio câncer aumenta o risco de trombose, cirurgias, tempo de imobilidade, às vezes sofreu uma fratura, e a fratura por si só já aumenta o risco, e além disso fica imobilizado na cama. Então, tudo isso predispõe. E o que se fala muito hoje em dia é das trombofilias, que é como se fossem aquelas pessoas que parecem ter uma predisposição a acontecer a trombose. E isso realmente existe, mas muitos dos casos que a gente encontra, não existe uma predisposição. É justamente por esses outros fatores que a gente mencionou. Cirurgia plástica, tempo de voo prolongado, uma viagem de carro que não levanta e não estica a perna. Só isso já justifica a ocorrência da trombose. Doutor, e quais são os riscos e como a gente pode tentar prevenir? Os riscos, habitualmente, como a gente conversou, a trombose é venosa e acontece em membros inferiores, é o sítio mais comum de acometimento. Mas esse trombo, por exemplo, ele pode deslocar e atingir os pulmões, que a gente chama de embolia pulmonar. Tromboembolismo, acho que também é um termo que algumas pessoas são familiarizadas, e pode ser um quadro, inclusive, ameaçador da vida, porque pode, inclusive, trazer insuficiência respiratória e necessidade de suporte ventilatório. Além disso, aquela veiazinha que foi trombosada, ela pode ficar com consequências a longo prazo, edema de repetição, dores crônicas. Então, o início do tratamento precoce ajuda a evitar essas complicações. O tratamento Quais são os sintomas? Quais são os sintomas que a pessoa vai identificar? Habitualmente, a pessoa vai sentir dor, uma dor que piora quando mexe a planta do pé, uma dor que piora a palpação da panturrilha, inchaço, que normalmente é assimétrico. O inchaço é o edema. Uma perna vai estar mais edemaciada do que a outra. Então, habitualmente, é isso que o paciente percebe que o leva a procurar atendimento na urgência com a suspeita de trombose. Ô, doutora Ana Cristina, a gente sabe que tem pessoas que vivem com manchas roxas, né? Aparece, ela não batia, não sei de onde vem. Isso pode ser um sintoma de uma doença hematológica? Pode sim, Ana, mas na maior parte dos casos, não tem nada a ver com alteração do sangue. O É de hematoma... raiva, isso é verdade.
hematoma, ele pode acontecer, às vezes a gente tromba numa maçaneta da porta, não vai lembrar disso daqui a um dia ou dois, mas isso já foi o suficiente para romper um vasinho e extravasar o sangue para o subcutâneo. Então, a maior parte dos casos não tem relação com doenças hematológicas. Mas se o paciente está apresentando hematomas muito frequentes, hematomas muito grandes, desproporcionais ao trauma, aí sim é uma indicação de procurar o médico, o clínico, para fazer um exame de sangue e ver se tem alguma alteração que justifique. Também existem pacientes que tomam remédios que predispõem ao aparecimento de hematomas, por exemplo, o AS, que é tão comum para os pacientes que têm problema de pressão alta, problemas cardiológicos. Então, só o uso do AS já justifica, às vezes, o aumento do aparecimento desses hematomas. Ok, doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já, e você de casa não sai daí. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Abra seu coração, estenda sua mão para aqueles que estão ao nosso redor. Se eu faço a minha parte, você faz a sua, e o mundo será um lugar melhor. Voltamos agora com a doutora Ana Cristina Lopes, hematologista. Doutora, a Covid-19, ela é mais preocupante para um paciente com doença hematológica? Sim, Ana. Desde o começo da pandemia e do aparecimento desses casos de Covid, houve uma preocupação com esses pacientes por se tratarem, muitas vezes, de pacientes imunossuprimidos pela doença e pelos tratamentos, a própria quimioterapia. E alguns estudos realmente confirmaram que existe um agravamento dos casos de Covid nessa população. E, além disso, esses pacientes que fazem quimioterapia ou imunoterapia, eles têm uma menor taxa de soroconversão à vacina. O que é que isso quer dizer? O paciente vai ser vacinado, mas nem sempre ele vai produzir anticorpos suficientes para gerar proteção. Então, é sim uma população que merece atenção, hoje, graças a Deus, com menos casos, mas que ainda precisa ter uma certa vigilância, porque é uma população que pode agravar mesmo estando vacinado. Doutora, quando procurar um hematologista? É uma boa pergunta, Ana. A hematologia não é uma especialidade muito conhecida pela população geral. Então, não é um paciente que chega por demanda espontânea. Muitas vezes é um paciente que vem encaminhado pelo clínico, pelo geriatra, por outras especialidades. E hoje a gente conversou muito sobre várias dessas doenças que são da especialidade da hematologia, as anemias, as leucemias, os linfomas. Então, quando você tem uma suspeita de uma anemia grave, que não está respondendo aos tratamentos habituais, uma suspeita de um sangramento injustificado pela cirurgia ou pelo trauma, fraqueza, leucócitos baixos, tudo isso é indicação de procurar um hematologista. E muitas vezes escutar quando o seu médico fizer esse encaminhamento, quando sugerir a procura do especialista. Doutora Ana Cristina, como as pessoas que estão nos assistindo podem entrar em contato com você? Podem entrar em contato comigo através do Real Instituto de Oncologia, aqui do Hospital Português, no telefone 3416-7500, e também nas redes sociais do Instituto, que está no Instagram como Real Instituto de Oncologia. Doutora Ana Cristina Lopes, eu quero agradecer a sua entrevista, foi muito bom conversar com você sobre esse assunto e quero parabenizá-la pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É isso aí. E você de casa já sabe, sábado que vem nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste. Até lá!